Pasta 16. 16. Eu afundo com o navio. E a gente imaginou que o estoque de pedras dele tivesse acabado. Resmunguei. Saiam nadando, disse Groover. Ele e Clarissa mergulharam nas ondas. Annabeth se agarrou ao pescoço de Clarice e tentou remar com uma das mãos, o velocino molhado pesando sobre ela. Mas a atenção do monstro não estava no velocino. Você, jovem cíclope, rugiu Polifemo. Traidor da nossa espécie! Tyson parou. Não dê ouvidos a ele, implorei. Venha! Puxei o braço de Tyson, mas era como se estivesse puxando uma montanha. Ele se virou e enfrentou o cíclope mais velho. Não sou um traidor. Você serve a mortais, bradou Polifemo. Seres humanos ladrões! Polifemo atirou sua primeira pedra. Tyson rebateu-a para o lado com o punho. Não sou traidor, disse Tyson. E você não é da minha espécie. Morte ou vitória! Polifemo avançou para as ondas, mas seu pé ainda estava ferido. Ele imediatamente tropeçou e caiu de cara. Aquilo teria sido engraçado, só que ele começou a se levantar, cuspindo água salgada e rosnando. Percy! Gritou Clarice. Venha! Eles já estavam quase no navio com o velocino. Se eu ao menos pudesse manter o monstro distraído mais um pouco. Vá! Disse-me Tyson. Eu seguro o grandão feioso. Não, ele vai matá-lo. Eu já havia perdido Tyson uma vez. Não ia perdê-lo de novo. Vamos enfrentá-lo juntos. Juntos, concordou Tyson. Puxei minha espada. Polifemo avançou cautelosamente, mancando como nunca, mas não havia nada de errado com seu braço. Ele atirou a segunda pedra. Mergulhei para um lado, mas ainda teria sido esmagado se Tyson não a tivesse arrebentado, transformando-a em cascalho. Desejei que o mar subisse. Uma onda de 6 metros se ergueu, levantando-me na crista. Peguei um jacaré em direção ao cíclope e chutei-o no olho, pulando por cima da cabeça dele enquanto a água o atirava na praia. Vou destruí-lo! Bradou Polifemo. Ladrão de velocino! Você roubou o velocino! Gritei. Você o está usando para atrair sátiros para a morte! E daí? Sátiros são boa comida! O velocino deve ser usado para curar. Ele pertence aos filhos dos deuses. Eu sou um filho dos deuses! Polifemo tentou me varrer com um golpe, mas eu me desviei para o lado. Pai Poseidon, amaldiçoe este ladrão! Ele piscava muito agora, como se mal pudesse enxergar, e percebi que estava se guiando pelo som da minha voz. Poseidon não vai me amaldiçoar, falei, recuando enquanto o cíclope agarrava o ar. Eu também sou seu filho. Ele não vai escolher um favorito. Polifemo rugiu. Ele arrancou uma oliveira da encosta do penhasco e golpeou com ela o lugar onde eu estava um momento antes. Os seres humanos não são mais os mesmos. Maus, trapaceiros, mentirosos. Groover estava ajudando Annabeth a embarcar no navio. Clarice acenava freneticamente para mim, me chamando. Tyson deu a volta, tentando ficar atrás de Polifemo. Jovem cíclope! Chamou o cíclope mais velho. Onde está você? Ajude-me! Tyson parou. Você não foi criado como deveria? Lamuriou-se Polifemo, sacudindo seu porrete de oliveira. Pobre irmão órfão, ajude-me! Ninguém se mexeu. Nenhum som além do oceano e das batidas do meu coração. Então Tyson deu um passo à frente, erguendo as mãos na defensiva. Não lute, irmão cíclope. Abaixe-a! Polifemo girou o corpo na direção da voz dele. Tyson! Gritei. A árvore atingiu-o com tamanha força que teria me achatado como uma pizza de Percy com uma porção extra de azeitonas. Tyson voou de costas, cavando uma trincheira na areia. Polifemo avançou atrás dele, mas eu gritei. Não! E me atirei o mais longe que pude com contracorrente. Esperava atingir Polifemo na parte de trás da coxa, mas consegui pular um pouquinho mais alto.
Polifemo baliu exatamente como seus carneiros e me golpeou com sua árvore. Eu mergulhei, mas ainda assim uma dúzia de galhos pontudos arranhou minhas costas. Estava sangrando, contundido e exausto. O porquinho da Índia dentro de mim quis fugir, mas eu engoli o medo. Polifemo desferiu outro golpe com a árvore, mas dessa vez eu estava preparado. Agarrei um galho quando ela passou, ignorando a dor nas mãos ao ser jogado para o céu, e deixei o cíclope me erguer no ar. No topo do arco eu me soltei e caí diretamente na cara do gigante, aterrissando com os 2 pés no seu olho já machucado. Polifemo ululou de dor. Tyson se atracou com ele, puxando-o para baixo. Eu caí ao lado deles, espada na mão, à distância de uma estocada no coração do monstro. Mas meus olhos cruzaram os de Tyson e vi que não poderia fazer aquilo. Simplesmente não era certo. Largue-o, disse a Tyson. Corra! Com um último e enorme esforço, Tyson empurrou o cíclope mais velho, que praguejava, para longe, e nós corremos para as ondas. Eu vou esmagá-lo! Berrou Polifemo, dobrando-se de dor. Ele pôs as mãos enormes em conchas sobre o olho. Tyson e eu mergulhamos nas ondas. Onde está você? Berrou Polifemo. Ele pegou o porrete de árvore e lançou-o para a água. Aquilo caiu à nossa direita. Ordenei a uma corrente que nos carregasse e começamos a ganhar velocidade. Eu estava começando a pensar que conseguiríamos chegar ao navio quando Clarice gritou do convés. Aí, Jackson! Se ferrou, Cíclope! Calhe a boca, eu quis gritar. Polifemo pegou uma pedra. Ele a atirou na direção da voz de Clarice, mas ela não chegou até lá e por pouco não acertou Tyson e eu. Aí! Provocou Clarice. Você joga pedras como um fracote. Vou ensiná-lo a tentar se casar comigo, seu idiota. Clarice! Berrei, incapaz de aguentar aquilo. Cale a boca! Tarde demais. Polifemo atirou outra pedra e dessa vez fiquei olhando impotente enquanto ela voava por cima da minha cabeça e acertava o casco do Vingança da Rainha Ana. Você não acreditaria em como um navio pode afundar depressa. O Vingança da Rainha Ana rangeu, gemeu e se inclinou para a frente, como se fosse descer por um escorrega de parque de diversões. Eu praguejei, desejando que o mar nos empurrasse mais depressa, mas os mastros do navio já estavam submergindo. Mergulhe! Disse a Tyson. E enquanto outra pedra voava por cima de nossas cabeças, submergimos. Meus amigos estavam afundando depressa, tentando nadar, mas sem sorte, na esteira borbulhante dos destroços do navio. Nem todo mundo sabe que quando um navio afunda, funciona como um ralo de pia, puxando tudo o que está em volta dele para baixo. Clarice era uma nadadora vigorosa, mas nem ela conseguiu fazer qualquer progresso. Groover agitava freneticamente seus cascos. Annabeth se agarrava ao velocino, que brilhava na água como uma onda de moedinhas novas. Eu nadei até eles, sabendo que poderia não ter força para puxar meus amigos para fora. Pior ainda, pedaços de madeira redemoinhavam em volta deles. Nenhum dos meus poderes com a água iria ajudar se uma viga acertasse minha cabeça. Precisamos de ajuda, pensei. Sim! A voz de Tyson, alta e clara na minha cabeça. Olhei para ele perplexo. Já tinha ouvido Nereidas e outros espíritos da água falando comigo embaixo d'água, mas nunca me ocorrera. Tyson era filho de Poseidon. Podíamos nos comunicar. Arco-íris, disse Tyson. Fiz que sim, e então fechei os olhos e me concentrei, somando minha voz à de Tyson. Arco-íris, precisamos de você. Formas tremeluziram na escuridão embaixo de nós imediatamente. 3 cavalos com cauda de peixe galopando para cima, mais rápido que golfinhos. Arco-íris e seus amigos olharam em nossa direção e pareceram ler nossos pensamentos. Eles se moveram com velocidade para o meio dos destroços e um momento depois explodiram para o alto numa nuvem de bolhas. Groover, Annabeth e Clarice
cada qual agarrado ao pescoço de um cavalo marinho. Arco-Íris, o maior, estava com Clarice. Correu até nós e permitiu que Tyson se agarrasse à sua crina. Seu amigo que trazia Annabeth fez o mesmo comigo. Chegamos à superfície e nos afastamos depressa da ilha de Polifemo. Atrás de nós, pude ouvir o Cíclope rugindo triunfante. Consegui! Finalmente afundei ninguém! Esperei que ele jamais descobrisse que estava errado. Deslizamos pelo mar enquanto a ilha ia encolhendo até se transformar em um ponto e depois desaparecer. Conseguimos, murmurou Annabeth exausta. Nós... Ela tombou no pescoço do cavalo marinho e adormeceu instantaneamente. Eu não sabia até onde os cavalos marinhos poderiam nos levar. Não sabia aonde estávamos indo. Apenas apoiei Annabeth para que ela não caísse, cobria com o velocino de ouro que tanto trabalho nos custara e fiz uma oração silenciosa em agradecimento. O que me lembrou, eu ainda tinha uma dívida com os deuses. Você é um gênio, disse a Annabeth baixinho. Então encostei a cabeça no velocino e antes que percebesse, também estava dormindo. Pasta 17. 17. Uma surpresa nos aguarda em Miami Beach. Percy, acorde! Pingos de água salgada em meu rosto, Annabeth estava sacudindo meu ombro. À distância, o sol se punha atrás da silhueta de uma cidade. Pude ver uma rodovia litorânea ladeada por palmeiras, fachadas de lojas brilhando em neon vermelho e azul, um porto cheio de veleiros e navios de cruzeiro. Miami, eu acho, disse Annabeth. Mas os cavalos marinhos estão agindo de um jeito engraçado. Certamente nossos amigos aquáticos tinham reduzido a velocidade e estavam relinchando e nadando em círculos, farejando a água. Não pareciam felizes. Um deles espirrou. Pude entender o que estavam pensando. Aqui é o mais longe que eles podem nos levar, disse eu. Seres humanos demais, poluição demais. Teremos de nadar até a praia sozinhos. Nenhum de nós ficou muito entusiasmado com aquilo, mas agradecemos a Arco-Íris e seus amigos pela carona. Tyson chorou um pouco. Soltou o alforje improvisado que tinha feito, contendo seu conjunto de ferramentas e um par de outras coisas salvas dos destroços do Birmingham. Depois abraçou o pescoço de Arco-Íris, deu-lhe uma manga encharcada que colhera na ilha e disse adeus. Depois que as crinas brancas dos cavalos marinhos desapareceram no mar, nadamos para a praia. As ondas nos empurraram para a frente e, num piscar de olhos, estávamos de volta ao mundo mortal. Perambulamos pelo cais dos navios de cruzeiro, abrindo passagem por entre uma multidão que chegava para viagens de férias. Carregadores se ocupavam com carrinhos de bagagem. Taxistas gritavam um para o outro em espanhol e tentavam furar a fila para pegar passageiros. Se alguém reparou em nós, 5 crianças encharcadas e com a aparência de quem acaba de lutar com um monstro, não deixou transparecer. Agora que estávamos de volta entre mortais, o olho único de Tyson estava velado pela névoa. Groover enfiara seu boné e os tênis. Até o velocino se transformara, de uma pele de carneiro em uma jaqueta colegial de couro vermelha e dourada, com um grande ômega reluzente no bolso. Annabeth correu para a banca de jornais mais próxima e conferiu a data no Miami Herald. Ela praguejou. 18 de junho. Estivemos longe do acampamento por 10 dias. É impossível, disse Clarice. Mas eu sabia que não era. O tempo passava de um jeito diferente em lugares monstruosos. A árvore de Thalia já deve estar quase morta, lamentou-se Groover. Temos de levar o velocino para lá esta noite. Clarice desmoronou na calçada. Como vamos fazer isso? A voz dela tremeu. Estamos a centenas de quilômetros de distância, sem dinheiro, sem transporte, exatamente como disse o oráculo. A culpa é sua, Jackson. Se você não tivesse se metido... Culpa de Percy? Explodiu Annabeth. Clarice, como pode dizer isso? Você é a maior... Parem com isso, falei. Clarice enfiou a cabeça nas mãos. Annabeth bateu o pé de frustração.
O fato era, eu quase esquecera que aquela missão deveria ser de Clarice. Por um momento assustador, vi as coisas do ponto de vista dela. Como me sentiria se um bando de outros heróis tivesse se metido e me deixado mal? Pensei no que tinha ouvido na sala das caldeiras do Birmingham, Ares gritando com Clarice, avisando que era melhor ela não fracassar. Ares pouco se importava com o acampamento, mas se Clarice manchasse sua reputação... Clarice, disse eu, o que foi exatamente que o oráculo lhe disse, hein? Ela ergueu os olhos. Pensei que fosse gritar comigo, mas em vez disso, ela respirou fundo e recitou a profecia. Navegarás com guerreiros de osso em navio de ferro. O que procuras hás de encontrar, e teu o tornarás. Mas sem esperança dirás, minha vida em pedra enterro. Sem amigos falharás, e voando só retornarás. Ui! Murmurou Groover. Não, disse eu. Não, espere um minuto. Eu entendi. Vasculhei meus bolsos procurando dinheiro e não encontrei nada a não ser um dracma de ouro. Alguém tem algum dinheiro? Annabeth e Groover sacudiram a cabeça devagar. Clarice puxou do bolso $1 da época da Guerra Civil, encharcado, e suspirou. Dinheiro? Perguntou Tyson, hesitante. Tipo papel verde, é? Eu olhei para ele. É como o que veio nos sacos de viagem? É, mas nós perdemos aqueles sacos dias a... Gaguejei até parar enquanto Tyson vasculhava seu alforge e tirava de lá um saco Ziploc cheio de dinheiro que Hermes incluíra nos nossos suprimentos. Tyson, disse eu, como você... Pensei que fosse um saco de ração para arco-íris, disse ele. Achei flutuando no mar, mas só tinha papel dentro. Que pena. Ele me entregou a grana. Notas de 5 e 10, pelo menos $300. Corri para o meio-fio e peguei um táxi que acabava de desembarcar uma família de passageiros de um cruzeiro. Clarice, gritei, venha! Você vai para o aeroporto. Annabeth, entregue o velocino a ela. Não sei muito bem qual das duas pareceu mais perplexa quando tirei a jaqueta velocino de Annabeth, enfiei o dinheiro no bolso dela e a coloquei nos braços de Clarice. Clarice disse, você vai me deixar, é sua missão, disse eu. Nós só temos dinheiro suficiente para um voo. Além disso, eu não posso viajar pelo ar. Zeus me explodiria em 1 milhão de pedaços. É isso o que queria dizer a profecia. Você falharia sem amigos, o que significa que precisava de nossa ajuda, mas teria de voar para casa sozinha. Você precisa levar o velocino em segurança. Eu podia ver a cabeça dela trabalhando, desconfiada de início, imaginando que truque eu estaria armando, depois, finalmente, concluindo que eu queria mesmo dizer o que tinha dito. Ela pulou para dentro do táxi. Pode contar comigo. Não vou falhar. Não falhar seria bom... O táxi arrancou em uma nuvem de fumaça do escapamento. O velocino estava a caminho. Percy, disse Annabeth, aquilo foi tão generoso? Sugeriu Groover. Maluco, corrigiu Annabeth. Você está apostando a vida de todos no acampamento que Clarice levará o velocino em segurança para lá esta noite? É a missão dela, disse eu. Ela merece uma chance. Percy é legal, disse Tyson. Percy é legal demais, resmungou Annabeth. Mas eu não pude deixar de pensar que talvez, apenas talvez, ela estivesse um pouco impressionada. De qualquer modo, eu a surpreendera, e isso não era coisa fácil de fazer. Vamos, disse aos meus amigos. Vamos encontrar outro jeito de ir para casa. Foi então que me virei e encontrei uma ponta de espada na minha garganta. Oi, primo, disse Luke. Bem-vindo de volta aos Estados Unidos. Seus homens urso brutamontes surgiram pelos dois lados. Um agarrou Annabeth e Groover pela gola das camisetas. O outro tentou agarrar Tyson, mas Tyson o derrubou em uma pilha de malas e rugiu para Luke. Percy, disse Luke calmamente, diga ao seu gigante para recuar ou mandarei Oreios esmagar as cabeças dos seus amigos uma contra a outra.
Oreios arreganhou um sorriso e ergueu Annabeth e Groover do chão, os dois esperneando e gritando. O que você quer, Luke? Rosnei. Ele sorriu, fazendo ondular a cicatriz no seu rosto. Fez um gesto em direção à extremidade do cais e notei o que deveria ter sido óbvio. A maior embarcação no porto era o Princesa Andrômeda. Ora, Percy, disse Luke, eu quero estender minha hospitalidade, é claro. Os gêmeos ursos nos tocaram para dentro do Princesa Andrômeda. Jogaram-nos no convés dianteiro, na frente de uma piscina com fontes borbulhantes que formavam um repuxo no ar. Uma dúzia dos variados capangas de Luke, homens-cobra, lestrigões, semideuses de armadura de batalha, tinha se reunido para nos ver receber um pouco de hospitalidade. E então, o Velocino, onde está? Perguntou Luke. Ele nos examinou, espetando minha camisa com a ponta da espada, cutucando os jeans de Groover. Ei! Gritou Groover. Há uma pele de bode de verdade aí embaixo. Ah, desculpe, velho amigo. Luke sorriu. Entregue o Velocino e deixarei você partir de volta à sua pequena missão natural. Protestou Groover. Raio de velho amigo. Talvez vocês não tenham me ouvido. A voz de Luke era perigosamente calma. Onde está o Velocino? Não está aqui, falei. Provavelmente eu não devia ter contado nada a ele, mas era uma boa sensação jogar-lhe a verdade na cara. Nós o despachamos na nossa frente. Você se deu mal. Os olhos de Luke se estreitaram. Você está mentindo. Você não pode ter... Seu rosto se avermelhou quando uma horrível possibilidade lhe ocorreu. Clarice? Fiz que sim. Você confiou... Você deu... Ágrio! O gigante urso se encolheu. Sim? Vá lá embaixo e prepare meu corcel. Traga-o para o convés. Preciso voar para o aeroporto de Miami depressa. Mas, patrão... Faça isso! Berrou Luke. Ou você vai virar comida de dragão. O homem-urso engoliu em seco e disparou escada abaixo. Luke ficou andando de um lado para o outro na frente da piscina, praguejando em grego antigo, agarrado em sua espada com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O restante da tripulação de Luke parecia inquieta. Talvez nunca tivessem visto o patrão tão enlouquecido. Comecei a pensar. Se eu pudesse usar a raiva de Luke, fazê-lo falar de modo que todos pudessem ouvir como seus planos eram insanos. Olhei para a piscina, para as fontes borrifando água no ar, criando um arco-íris ao pôr do sol. E, de repente, tive uma ideia. Você estava nos usando o tempo todo, disse. Queria que trouxéssemos o Velocino para você e o poupássemos do esforço de pegá-lo. Luke fez uma careta. É claro, seu idiota. E você estragou tudo. Traidor. Tirei meu último dracma de ouro do bolso e o joguei em Luke. Como eu esperava, ele se esquivou facilmente. A moeda voou para dentro do repuxo de água com as cores do arco-íris. Esperei que minha prece silenciosa fosse aceita. Pensei de todo o coração. Ó deusa, aceite minha oferenda. Você enganou todos nós, gritei para Luke. Até Dioniso no acampamento meio-sangue. Atrás de Luke, a fonte começou a tremeluzir, mas eu precisava que a atenção de todos estivesse em mim, então destampei contra a corrente. Luke apenas deu um sorriso sarcástico. Não é hora para heroísmos, Percy. Largue sua espadinha insignificante, ou vou mandar matá-lo mais cedo, e não mais tarde. Quem envenenou a árvore de Thalia, Luke? Fui eu, é claro, rosnou ele. Eu já lhe disse isso. Usei peçonha da velha Piton, diretamente das profundezas do Tártaro. Quiron não tem nada a ver com isso? Ah, você sabe que ele nunca faria isso. O velho idiota não teria coragem. Chama isso de coragem? Trair seus amigos? Pôr em risco o acampamento inteiro? Luke ergueu a espada. Você não entende nem a metade. Eu ia deixar você levar o Velocino depois que eu tivesse terminado com ele. Aquilo me fez hesitar. Por que ele permitiria que eu levasse o Velocino? Devia estar mentindo,
mas eu não podia me permitir perder a atenção dele. Você ia curar Cronos, disse eu. Sim, a mágica do Velocino teria acelerado 10 vezes o processo de recuperação dele. Mas você não vai nos deter, Percy. Você só nos atrasou um pouco. Então você envenenou a árvore, traiu Thalia e nos preparou uma armadilha. Tudo para ajudar Cronos a destruir os deuses. Luke rangeu os dentes. Você sabe disso. Por que fica me perguntando? Porque eu quero que todo o público o ouça. Que público? Então seus olhos se estreitaram. Ele olhou para trás e seus facínoras fizeram o mesmo. Eles engasgaram e recuaram, cambaleando. Acima da piscina, tremeluzindo na névoa do arco-íris, estava uma visão em mensagem de Íris, de Dioniso, Tântalo e o acampamento inteiro no pavilhão refeitório. Estavam sentados num silêncio perplexo, nos assistindo. Bem, disse Dioniso ironicamente, um entretenimento inesperado no jantar. Senhor D, você ouviu? Falei. Vocês todos ouviram, Luke. O envenenamento da árvore não foi culpa de Quirrell. O Sr. D suspirou. Acho que não. A mensagem de Íris pode ser um truque, sugeriu Tântalo, mas sua atenção estava dirigida principalmente ao seu cheeseburger, que ele tentava encurralar com as 2 mãos. Infelizmente, não, disse o Sr. D, olhando com nojo para Tântalo. Parece que terei de reintegrar Quirrell como diretor de atividades. Acho mesmo que sinto falta dos jogos de Pinochle do velho cavalo. Tântalo agarrou o cheeseburger, que não escapuliu para longe. Tântalo o ergueu do prato e olhou para aquilo estupefato, como se fosse o maior diamante do mundo. Peguei! Cacarejou ele. Não precisamos mais dos seus serviços, Tântalo, anunciou o Sr. D. Tântalo pareceu perplexo. O quê? Mas você pode voltar ao mundo inferior. Está despedido. Não, mas... não! Enquanto se dissolvia em névoa, seus dedos apertaram o cheeseburger tentando levá-lo à boca, mas era tarde demais. Tântalo desapareceu e o cheeseburger caiu de volta no prato. Os campistas explodiram em vivas. Luke urrou de raiva. Golpeou a fonte com a espada e a mensagem de Íris se dissolveu, mas estava feito. Eu estava me sentindo muito bem comigo mesmo, até que Luke se virou e me lançou um olhar sanguinário. Cronos tinha razão, Percy. Você é uma arma pouco confiável. Precisa ser substituído. Não entendi muito bem o que ele queria dizer, mas não tive tempo de pensar a respeito. Um de seus homens soprou um apito de bronze e as portas do convés se abriram violentamente. Mais uma dúzia de guerreiros foi despejada, formando um círculo à nossa volta, as pontas de bronze das lanças na nossa direção. Luke sorriu para mim. Vocês não sairão vivos deste navio. Pasta 18. 18. A invasão dos pôneis de festa. Mano a mano, desafiei Luke. Do que você tem medo? Luke franziu o lábio. Os soldados que estavam prestes a nos matar hesitaram, aguardando as ordens dele. Antes que ele pudesse dizer alguma coisa, Ágrio, o homem-urso, irrompeu no convés levando um cavalo voador. Era o primeiro Pégaso preto puro que eu já vira, com as asas de um corvo gigante. A água Pégaso empinou e relinchou. Pude entender seus pensamentos. Ela estava chamando Ágrio e Luke de nomes tão feios que Quirrell teria lavado seu focinho com sabão para celas. Senhor! Bradou Ágrio, esquivando-se dos cascos do Pégaso. Seu corcel está pronto! Luke manteve os olhos fixos em mim. Eu lhe disse no último verão, Percy, disse ele. Você não pode me atrair para uma luta. E você continua evitando uma? Reparei. Com medo de que seus guerreiros o vejam ser derrotado? Luke lançou um olhar para seus homens e viu que eu o tinha pego numa armadilha. Se ele recuasse, pareceria fraco. Se me enfrentasse, perderia um tempo precioso em sua caçada a Clarice. De minha parte, o melhor que podia esperar era distraí-lo, dando aos meus amigos oportunidade de escapar. Se alguém pudesse pensar em um plano para tirá-los dali, seria Annabeth.
O lado negativo era que eu sabia o quanto Luke era bom em esgrima. Vou matá-lo rapidamente, decidiu ele e ergueu sua arma. Morde-costas era 0,5 metro mais longa que a minha espada. Sua lâmina reluzia com uma luz maligna cinza e ouro, onde o aço humano fora fundido com o bronze celestial. Eu quase pude sentir a lâmina lutando contra si mesma, como ímãs de polos opostos amarrados juntos. Não sabia como a lâmina tinha sido feita, mas senti algo trágico. Alguém morrera no processo. Luke assobiou para um dos seus homens, que lhe jogou um escudo redondo de couro e bronze. Ele me lançou um sorriso maligno. Luke, disse Annabeth, pelo menos dê a ele um escudo. Sinto muito, Annabeth, disse ele. Nesta festa, a gente traz o próprio equipamento. O escudo era um problema. Lutar com as 2 mãos segurando apenas uma espada nos dá mais força, mas lutar com uma das mãos e um escudo nos dá melhor defesa e versatilidade. Há mais movimentos, mais opções, mais maneiras de matar. Pensei em Kiron, que me dissera para ficar no acampamento, não importasse a que preço, e aprendesse a lutar. Agora ia pagar por não lhe ter dado ouvidos. Luke quase me matou na primeira investida. Sua espada passou embaixo do meu braço, rasgando minha camisa e roçando minhas costelas. Pulei para trás, contra-ataquei com contracorrente, mas Luke desviou minha lâmina com o escudo. Ora, Percy, caçoou. Você está fora de forma. Ele avançou de novo com um golpe na altura da minha cabeça. Eu me defendi e devolvi com uma estocada. Ele desviou facilmente para o lado. O corte nas minhas costelas doía. Meu coração estava disparado. Quando Luke investiu de novo, pulei para trás, para dentro da piscina, e senti uma explosão de força. Girei embaixo d'água, criando um turbilhão que emergiu da parte mais funda, explodindo diretamente na cara de Luke. A força da água o derrubou, o fez cuspir, sem enxergar, mas antes que eu pudesse atacar, ele rolou de lado e se pôs de pé novamente. Ataquei e cortei fora a beira de seu escudo, mas aquilo não o intimidou. Ele se agachou e investiu contra as minhas pernas. De repente, minha coxa ficou em fogo, com uma dor tão intensa que desabei. Meus jeans estavam rasgados acima do joelho. Eu estava ferido. Não sabia com que gravidade. Luke deu um golpe para baixo e eu rolei para trás de uma espreguiçadeira. Tentei me levantar, mas minha perna não suportava o peso. Percy! Baliu Groover. Rolei de novo quando a espada de Luke partiu a espreguiçadeira ao meio, com os tubos de metal e tudo. Arrastei-me em direção à piscina, tentando desesperadamente não desmaiar. Eu nunca conseguiria. Luke sabia disso. Ele avançou devagar, sorrindo. O fio de sua espada estava tingido de vermelho. Uma coisa que eu quero que você veja antes de morrer, Percy. Ele olhou para o homem-urso Oreios, que ainda estava segurando Annabeth e Groover pelo pescoço. Você pode comer o seu jantar agora, Oreios. Bon appetit. O homem-urso ergueu meus amigos e mostrou os dentes. Foi quando o Hades inteiro foi libertado. Zum! Uma flecha com penas vermelhas brotou na boca de Oreios. Com uma expressão surpresa na cara peluda, ele desmoronou no convés. Irmão! Gemeu Ágrio. Ele afrouxou as rédeas do Pégaso apenas por tempo suficiente para o corcel negro escoiciá-lo na cabeça e escapar voando, livre, sobre a baía de Miami. Por uma fração de segundo, os guardas de Luke ficaram atordoados demais para fazer qualquer coisa, a não ser olhar para os corpos dos gêmeos ursos se dissolvendo em fumaça. Então se ouviu um coro selvagem de brados de guerra e um estrépito de cascos contra metal. Uma dúzia de centauros irrompeu da escadaria principal. "Pôneis!" exclamou Tyson, empolgado. Minha cabeça teve dificuldade de processar tudo o que vi. Kiron estava no meio da multidão, mas seus parentes não pareciam quase nada com ele. Eram centauros com corpo de garanhões árabes, outros com pelo dourado de palomino, outros com manchas laranja e brancas como paint horses.
Alguns usavam camisetas de cores vivas com letras fosforescentes que diziam Pôneis de Festa, Divisão do Sul da Flórida. Alguns estavam armados com arcos, alguns com bastões de beisebol, alguns com pistolas de paintball. Um tinha a cara pintada como um guerreiro comanche e agitava uma enorme mão de isopor mostrando um grande número 1. Outro estava de peito nu e inteiramente pintado de verde. Um terceiro usava óculos com olhos vesgos presos a molas, balançando para cima e para baixo, e um daqueles bonés de beisebol que tem latas de refrigerante com canudinhos penduradas dos dois lados. Eles estouraram no convés com tamanha ferocidade e tanto colorido que por um momento até Luke ficou atordoado. Eu não sabia dizer se eles tinham chegado para comemorar ou atacar. Tudo levava a crer que as duas coisas. Enquanto Luke erguia sua espada para convocar as tropas, um centauro disparou uma flecha diferenciada com uma luva de boxe na ponta. Ela atingiu Luke na cara e o mandou para dentro da piscina. Seus guerreiros se espalharam por todos os lados. Eu não podia culpá-los. Enfrentar os cascos de um garanhão empinado já é bastante assustador, mas sendo ele um centauro, armado com um arco e aos gritos, usando um chapéu com latas de refrigerante, até o mais bravo dos guerreiros bateria em retirada. Venham, acertem alguns! Gritou um dos pôneis de festa. Eles mandaram ver com suas pistolas de paintball. Uma onda de azul e amarelo explodiu contra os guerreiros de Luke, cegando-os e emporcalhando-os da cabeça aos pés. Eles tentaram correr apenas para escorregar e cair. Kiron galopou até Annabeth e Groover, pegou-os com facilidade do convés e os colocou nas costas. Tentei me levantar, mas minha perna ferida ainda parecia estar em fogo. Luke se arrastava para fora da piscina. Ataquem, seus idiotas! Ordenou às suas tropas. Em algum lugar sob o convés, um grande sino bateu. Eu sabia que a qualquer segundo seríamos esmagados pelos reforços de Luke. Seus guerreiros já estavam se recuperando da surpresa, avançando para os centauros com espadas e lanças erguidas. Tyson jogou meia dúzia de lado com um tabefe, derrubando-os por cima da amurada na Baía de Miami. Porém, mais guerreiros vinham subindo pelas escadas. Irmãos, retirar! Disse Kiron. Você não vai escapar dessa impune, homem-cavalo! Berrou Luke. Ele ergueu a espada, mas levou um murro na cara em outra flechada de luva de boxe e caiu sentado numa espreguiçadeira. Um centauro palomino me içou para seu lombo. Cara, chame seu amigo grandalhão! Tyson! Gritei. Venha! Tyson largou os dois guerreiros que estava prestes a amarrar em um nó e correu atrás de nós. Ele pulou para o lombo do centauro. Cara! Gemeu o centauro, quase cedendo sob o peso de Tyson. As palavras dieta de baixo carboidrato significam alguma coisa para você, hein? Os guerreiros de Luke estavam se organizando em uma falange, mas quando estavam prontos para avançar, os centauros já tinham galopado para a beirada do convés e pulado sem medo por cima da amurada, como se aquilo fosse uma corrida de obstáculos e não 10 andares acima do chão. Tive certeza de que íamos morrer. Despencamos para o cais, mas os centauros atingiram o asfalto praticamente sem um solavanco sequer e saíram galopando, bradando entusiasmados e gritando provocações para o Princesa Andrômeda enquanto galopávamos para as ruas do centro de Miami. Não tenho ideia do que os moradores de Miami pensaram quando passamos galopando. Ruas e edifícios começaram a se tornar indistintos enquanto os centauros ganhavam velocidade. A sensação era de que o espaço estava se compactando, como se cada passo de centauro nos levasse por quilômetros e quilômetros. Num piscar de olhos, deixamos a cidade para trás. Disparamos por campos pantanosos, capim alto, lagos e árvores anãs. Finalmente estávamos em um acampamento de trailers à beira de um lago. Os trailers eram todos puxados por cavalos, incrementados com televisores, mini-geladeiras e mosquiteiros. Era um acampamento de centauros. Cara, disse um pônei de festa enquanto descarregava seu equipamento. Você viu aquele sujeito urso? Parecia que estava dizendo, epa, tem uma flecha na minha boca. O centauro com os óculos de olhos vesgos riu.
Aquilo foi fantástico. Trombada de cabeça. Os dois centauros investiram um contra o outro com força total e bateram as cabeças. Depois saíram cambaleando um para cada lado com sorrisos bobos na cara. Kiron suspirou. Pôs Annabeth e Groover sobre uma toalha de piquenique ao meu lado. Preferiria que meus primos não batessem as cabeças. Eles não têm neurônios sobrando. Kiron, disse eu, ainda surpreso com o fato de ele estar ali. Você nos salvou. Ele deu um sorriso seco. Bem, eu não poderia deixar que morressem, especialmente por terem limpado meu nome. Mas como sabia onde estávamos? Perguntou Annabeth. Planejamento avançado, minha querida. Eu calculei que vocês seriam trazidos pelas águas para perto de Miami se conseguissem sair do mar de monstros vivos. Quase tudo o que é esquisito é trazido para Miami pelas águas. Poxa, obrigado, murmurou Groover. Não, disse Kiron. Eu não quis dizer... não importa. Eu estou contente em vê-lo, meu jovem sátiro. A questão é que consegui bisbilhotar a mensagem de Iris, de Percy, e rastrear o sinal. Iris e eu somos amigos há séculos. Pedi a ela que me alertasse sobre quaisquer comunicações importantes nesta área. Então não foi preciso grande esforço para convencer meus primos a vir em sua ajuda. Como vem, nós, centauros, somos capazes de nos deslocar bem depressa quando queremos. Nossa noção de distância é diferente da dos seres humanos. Olhei para a fogueira onde 3 pôneis de festa ensinavam Tyson a usar uma pistola de paintball. Torci para que soubessem no que estavam se metendo. E então, e agora? Perguntei a Kiron. Simplesmente deixamos Luke ir embora? Ele está com Cronos a bordo daquele navio, ou partes dele, de qualquer modo. Kiron se ajoelhou, dobrando cuidadosamente as pernas dianteiras embaixo de si. Abriu a bolsa de remédios em seu cinto e começou a tratar meus ferimentos. Infelizmente, Percy, aconteceu hoje uma espécie de empate. Nós não tínhamos vantagem numérica para tomar aquele navio, e Luke não estava suficientemente organizado para nos perseguir. Ninguém venceu. Mas nós temos o Velocino, disse Annabeth. Clarice está agora mesmo voltando com ele para o acampamento. Kiron assentiu, embora ainda parecesse inquieto. Vocês todos são heróis de verdade. E assim que deixarmos Percy em condições, vocês devem voltar ao acampamento Meio-Sangue. Os centauros poderão levá-los. Você também vem? Perguntei. Sim, Percy. Ficarei aliviado em ir para casa. Os meus irmãos aqui simplesmente não apreciam a música de Dean Martin. Além disso, preciso trocar algumas palavras com o Sr. D. Temos o restante do verão para planejar. Muito treinamento para fazer, e eu quero ver... Estou curioso a respeito do Velocino. Eu não sabia exatamente o que ele queria dizer, mas aquilo me deixou preocupado com o que Luke dissera. Eu ia deixar você levar o Velocino depois que eu tivesse terminado com ele. Ele estaria simplesmente mentindo? Eu aprendera com Cronos que sempre há um plano dentro de um plano. O Sr. Titã não era chamado de Tortuoso à toa. Tinha meios de conseguir que as pessoas fizessem o que ele queria sem sequer se darem conta das verdadeiras intenções dele. Junto à fogueira, Tyson estava à vontade com sua pistola de paintball. Um projétil azul explodiu contra um dos centauros, arremessando-o de costas para dentro do lago. O centauro saiu sorrindo, coberto de lama do pântano e tinta azul, e com as 2 mãos fez sinal de positivo para Tyson. Annabeth, disse Kiron. Quem sabe você e Groover poderiam ir tomar conta de Tyson e dos meus primos, antes que eles ensinem maus hábitos demais um ao outro? Annabeth olhou-o nos olhos. Houve algum tipo de entendimento entre eles. Claro, Kiron, disse Annabeth. Venha, garoto bode. Mas eu não gosto de paintball. Sim, você gosta. Ela pôs Groover sobre seus cascos e o levou em direção à fogueira. Kiron acabou de enfaixar minha perna. Percy, tive uma conversa com Annabeth a caminho daqui. Uma conversa sobre a profecia. Pensei. Não foi culpa dela, disse eu. Eu a fiz contar. Seus olhos pestanejaram com irritação.
Tinha certeza de que ele iria me dar uma bronca, mas então seu olhar demonstrou cansaço. Acho que não poderia mantê-la em segredo para sempre. Então sou mesmo eu na profecia? Kiron enfiou as ataduras de volta na bolsa. Eu gostaria de saber, Percy. Você ainda não tem 16 anos. Por ora, devemos simplesmente treiná-lo o melhor possível e deixar o futuro para as parcas. As parcas. Eu não pensava naquelas velhas senhoras fazia um bom tempo, mas assim que Kiron as mencionou, a ficha caiu em minha cabeça. É isso que aquilo significava. Kiron franziu o senho. É isso que o quê significava? No último verão, o agouro das parcas, quando as vi arrebentar a linha da vida de alguém. Pensei que significasse que eu ia morrer imediatamente, mas é pior que isso. Tem algo a ver com sua profecia. A morte que elas previram vai acontecer quando eu tiver 16 anos. A cauda de Kiron varreu nervosamente a grama. Meu menino, você não pode ter certeza disso. Nós nem sabemos se a profecia é sobre você. Mas não existe nenhum outro filho meio-sangue dos três grandes. Que nós saibamos. E Cronos está retornando. Ele vai destruir o Monte Olimpo. Ele vai tentar, concordou Kiron. E a civilização ocidental junto, se não o detivermos. Mas nós vamos detê-lo. Você não estará sozinho nessa luta. Eu sabia que ele estava tentando me fazer sentir melhor, mas me lembrei do que Annabeth contara. Caberia a um só herói. Uma decisão que iria salvar ou destruir o Ocidente. E eu tinha certeza de que as parcas me deram algum tipo de aviso sobre isso. Algo terrível iria acontecer, ou para mim, ou para alguém próximo de mim. Eu sou apenas uma criança, Kiron, disse eu sem forças. De que adianta um heróizinho de nada contra uma coisa como Cronos? Kiron conseguiu sorrir. De que adianta um heróizinho de nada? Joshua Lawrence Chamberlain me disse algo parecido certa vez, pouco antes de, sozinho, mudar o curso da Guerra Civil. Ele puxou uma flecha de sua aljava e girou a ponta afiada como navalha de um jeito que a fez brilhar à luz da fogueira. Bronze celestial, Percy. Uma arma imortal. O que aconteceria se você disparasse isto contra um ser humano? Nada, disse eu. Passaria através dele. Certo, disse ele. Os seres humanos não existem no mesmo nível que os imortais. Eles não podem nem mesmo ser feridos pelas nossas armas. Mas você, Percy, você é parte Deus, parte humano. Vive em ambos os mundos. Pode ser ferido por ambos e pode influenciar ambos. É isso que torna os heróis tão especiais. Você transporta as esperanças da humanidade para a esfera do eterno. Os monstros nunca morrem. Eles renascem do caos e do barbarismo que sempre fermentam embaixo da civilização, o próprio material que torna Cronos mais forte. Precisam ser derrotados de novo e, de novo, mantidos encurralados. Os heróis personificam essa luta. Você enfrenta as batalhas que a humanidade precisa vencer a cada geração a fim de continuar sendo humana. Entende? Eu não sei. Você precisa tentar, Percy. Porque, seja você ou não a criança da profecia, Cronos acha que você pode ser. E depois de hoje, ele finalmente desistirá de levá-lo para o lado dele. Essa é a única razão de ele ainda não tê-lo matado, você sabe. Assim que ele tiver certeza de que não poderá usá-lo, irá destruí-lo. Você fala como se o conhecesse. Kiron franziu os lábios. Mas eu o conheço. Olhei para ele. Eu às vezes me esquecia de como Kiron era velho. É por isso que o Sr. D culpou você quando a árvore foi envenenada? Por isso diz que algumas pessoas não confiam em você? Sem dúvida. Mas Kiron, quer dizer, ora vamos, por que eles haveriam de pensar que você iria trair o acampamento por Cronos? Os olhos de Kiron eram de um castanho profundo, cheios de milhares de anos de tristeza. Percy, lembre-se de seu treinamento. Lembre-se dos estudos de mitologia. Qual é a minha conexão com o Sr. Titã? Tentei pensar, mas minha mitologia sempre foi toda confusa. Mesmo ali, quando ela era tão real, tão importante para a minha vida, eu tinha problemas em guardar direito todos os nomes e os fatos. Sacudi a cabeça.
Você deve a Cronos algum favor ou coisa assim? Ele poupou sua vida? Percy, disse Quirion, a voz inimaginavelmente suave. O Titã Cronos é meu pai.